Então agora eles podem escolher, como disse o Nebenzia, a modalidade de rendição, que é onde a gente está no momento. Isso vai durar o quê? Vai ter uma ofensiva no verão? Possível. Até onde eles vão chegar? Eles vão conquistar o Donbas inteiro? É possível. Eles vão querer atravessar o Dnieper? Ninguém sabe. Eles vão tentar um play até Odessa? Pode ser, mas pode ser o ano que vem. Está nesse ponto. Ou seja, os russos agora decidem no campo de batalha até onde eles querem ir e em que modalidade. Mais cedo ou mais tarde, evidentemente, alguém com um IQ mensurável em Washington vai dizer, escuta, não dá mais. Vamos tentar sentar e salvar alguma coisa dessa história. Eles não vão conseguir salvar o mito OTAN. Esse já desmontou. Está sendo desmontado a cada dia. Todas as Wunderwaffen, F-16, tem competição entre pilotos de Su-35 na Rússia para ver quem vai ser o primeiro a matar um F-16 novo aqui. Está nesse pé. Ô Pepe, uma pergunta muito simples. Diga. Quem é e o que quer a maioria global? Uau! Só o Brasil é capaz de fazer essas perguntas. Não, porque o Brasil vai fundo mesmo. O problema do Sul global é que não é homogêneo. O que os russos na presidência dos BRICS esse ano estão tentando reverter até um certo ponto. O fato de você já chamar 5 novos BRICS, botar todos na mesma mesa com uma voz egalitária, ou seja, a Etiópia levanta o dedo e fala alguma coisa, é igual a Rússia ou a China falarem alguma coisa. Isso é bárbaro. Isso o Lavrov fez questão de deixar bem claro. Quando ele encontrou com a gente agora em fim de fevereiro, ele fez altos elogios aos BRICS e disse, olha, é um clube informal, a gente quer que seja aberto, flexível, porque a gente quer que todo mundo tenha voz. Então, no momento, primeiro a gente precisa acoplar esses novos 5, mostrar para eles como funciona o clube, deixá-los à vontade, aí a gente vai pensar numa expansão, que é algo que talvez a partir da cúpula em Kazan em outubro, talvez nem tenha já uma nova lista, mas eles vão discutir, ok, entra mais 5, mais 6, mais 7, tem uma lista de mais de 40 que querem entrar, isso sobe toda semana, né? E outra coisa que é sensacional, que já começou a ser discutida em Moscou, informalmente, mas alguns formalmente já deram o seu palpite dizendo, esse é o futuro, juntar os BRICS com a Organização de Cooperação de Xangai. Se isso acontece, aí é a bomba definitiva. Você tem 10 mais 10, ok, alguns interpolados, né? Mas a Organização de Cooperação de Xangai tem Rússia, China, Irã, Paquistão, Índia e os 5 da Ásia Central. E tem Turquia, Mongólia e Afeganistão como observadores, que pode eventualmente virar membros. Junta esses com os BRICS 10 e mais uns 4 ou 5, é a nova ONU. É a nova ONU. E a cabeça de Rússia e China já esse ano é, olha, a ONU está morta. Basicamente eles estão dizendo, a ONU é uma coisa corporativa onde o maior acionista é os Estados Unidos, eles ditam tudo. É assim que eles veem a ONU. Eles não podem dizer isso em público para a maioria global. Então a China toda semana fala, queremos respeitar a Carta da ONU, etc. Lavrov, Nebenzia falam a mesma coisa, mas eles já estão trabalhando para um sistema alternativo. E esse sistema alternativo seria a união dos BRICS com a SCO. Isso é game changer, isso é o game changer. Se isso acontecer, uau! Aí não vai ter nenhuma tática do Império, muito menos estratégia que eles não têm, para conter isso. Eles já estão desesperados com o status quo do momento, que é a ascensão dos BRICS, que eles nunca esperavam. Você pronunciava a palavra BRICS em Washington até uns anos atrás, que clubinho vagabundo que os caras ficam falando, que não quer dizer nada. Agora, oh shit, é sério. Imagina o quão mais sério pode ficar entre esse ano e o próximo. Valdir, depois dessa pedrada global... Mas acordaram tarde, não é? Acordaram tarde. Acordaram tarde, você tem toda a razão, sim. Como sempre, né? Como sempre. Eles pegaram o inimigo errado no começo do milênio. Vocês lembram do começo do milênio? Os caras escolheram o inimigo errado.
uma das razões, o começo da a sua primeira pergunta, Robert Kagan, Paul Wolfowitz, que esses caras são estrategistas. É um bando de ideólogos malucos. O inimigo é o Islã. Vamos lá destruir tudo. Afeganistão, Iraque, Somália, Líbia, Síria e o grande prêmio Irã. A gente sabe o que deu. Enquanto eles escolheram esse inimigo errado da guerra do terror, isso durou pelo menos de 2001 a 2017. Não, com Obama ainda. 2001 a 2015, 16. Ou seja, eles perderam todo o início do milênio concentrando-se no inimigo errado. E a Rússia e a China viram o buraco, né, e foram... É fascinante. Que tudo tem a ver com estratégia. Ou seja, tinha um grande estrategista russo, Vladimir, e na China, eu diria que tinha uma estratégia do partido. Desde o começo os líderes não eram grande coisa. Jiang Zemin, Hu Jintao, era meio, né? Mas quem estava pensando por trás, os caras estavam vendo já a longo prazo. Porque as lições que eles tomavam e tomaram desde o início é Deng Xiaoping. Não se mostrem, não sejam arrogantes, mantenham um low profile, vão seguindo, né? Atravessando o rio, sentindo as pedras, se você cai, você se reergue, etc e tal, mas nunca apregoe o que você está fazendo. Eles só começaram a apregoar agora com o Xi porque eles estão assentados numa base extraordinária de potência econômica, tecnológica, extinção da pobreza, tudo ao mesmo tempo. E maior parceiro comercial do sul global, as novas rotas da seda são um projeto geoeconômico e geopolítico ao mesmo tempo. Ou seja, esses últimos 10 anos solidificou a trajetória na cabeça da liderança do partido e fala, bom, a gente está no caminho certo, as linhas gerais. O resto agora são ajustar detalhes. E temos a parceria com a Rússia, que nunca foi uma parceria tão profunda. E vice-versa. Ou seja, a aceleração do pivô para o Oriente da Rússia foi em grande parte uma reação ao abandono do Ocidente, mas estrategicamente o Putin olhou a Eurásia como um todo e falou, mas escuta, o centro do planeta é aqui, e eu estou no centro, vou aproveitar isso. Por que eu vou ficar cultivando esses caras que não me querem? E que ainda por cima ficam nos jogando sanções, proibições, russofobia, cultura de cancelamento, tudo isso. São decisões estratégicas. E não tem ninguém de alto nível no Império capaz de tomar uma grande decisão estratégica. Escuta, vamos sentar com esses caras? A gente pode até fazer uma nova Yalta de repente, vamos dividir. Mas a gente conserva algo importante do que nós temos no momento. A decisão estratégica deles foi subjugar a Europa. Que coisa mais estúpida do que isso? Eles estão sendo expulsos da Eurásia, vão ser expulsos do Golfo Pérsico, do oeste da Ásia, mais cedo ou mais tarde, estão sendo expulsos da África, mas vassalizaram a Europa. O que nos leva ao problema brasileiro. O que eles não podem perder de jeito nenhum? A América do Sul. E quem é o foco principal? É aqui. Por isso que aqui vai estar na mira dos caras 24/7, daqui para frente. E é isso que todo mundo no Brasil, pensante, tem que estar muito atento. Vai ficar ainda muito mais pesado do que é. A guerra híbrida anti-Brasil pode inclusive virar guerra quente em determinadas instâncias. E eles não vão largar o Brasil de jeito nenhum. Por falar em Europa, você teve umas colunas, né, muito interessantes, citando o Emmanuel Todd. Eu até cito ele no livro também. O livro é ótimo. O livro dele é muito bom. E é um livro, né, fenomenal. E espantoso. Espantoso, exatamente. Eu estava procurando a palavra. E foi um livro que causou barulho em todos os lugares, varreu a Europa, né? Sim. E a pergunta é, você tem uma visão privilegiada porque você mora na França também, é uma das suas bases também no Otanistão, né? A gente já conversou com você direto da França, a gente estava com o embaixador Bustani, né? Sim, foi uma conversa foi ótimo. Maravilhosa, né? Embaixador Bustani, um abraço. E que também está sempre em contato conosco. E
Como que, Pepe, digamos, o berço da civilização iluminista, do iluminismo, do renascimento, né? Essa coisa pôde chegar como é que produziu grandes pensadores? Nós estamos falando de produzir o Jean-Jacques Rousseau, os grandes enciclopedistas, né? Voltaire. Nós estamos falando de gente que pensou o que nós temos de melhor no Ocidente, né? De filosofia, de política, de antropologia, de sociologia, e se reduzir à pequenez que pode ser expressa no Petit Macron, né? No Pequeno Príncipe. Sim, sim, sim. Ele é um signo disso. Como eles chegaram, em termos geopolíticos, a se submeter a um papel tão pequeno na história? Nossa, é uma excelente pergunta porque, bom, todos nós temos tradição europeia, né? Todos nós somos herdeiros laterais do Renascimento e do Iluminismo, na nossa educação latina, pelo menos, né? É uma fonte de espanto e de extrema tristeza. Tem a ver com a degradação absoluta da qualidade da educação superior no Otanistão inteiro. Tem a ver com a wokização progressiva, o estouro da cultura de cancelamento nos últimos anos, onde tudo que não é legitimado por uma autodescrita elite, que não é nem elite intelectual, mas na verdade é Bruxelas, que é uma elite burocrática, eurocrática, kafkiana. Eles delimitam quem deve ser excomunicado, quem deve ser cancelado. E, por exemplo, o saber livre humanista, por exemplo, desde um neoplatonista na corte dos Médici até o Montaigne, por exemplo, é absolutamente impossível um negócio desse. Absolutamente impossível. Tem alguns caras bárbaros na Itália, mas eles são tão marginalizados. Você os acha em pequenos canais do Telegram. Sabe? Tem um cara que fez o prefácio de um dos meus livros, que está saindo na Itália agora, o professor Andrea Zoc, é um professor de ética da Universidade de Milão. O cara é um humanista do século XVI vivendo hoje. Mas ele está circunscrito. Jamais o Corriere della Sera vai botar ele. Mas é absolutamente impensável. Então tem grandes cabeças. E todos eles contemplam o seu desespero, né, conversando com seus alunos ou com seus interlocutores. Mas como a gente chegou a isso? Tem muito a ver com o processo de fundação e constituição da União Europeia. Eu estava vendo isso vindo para cá. Quando eu estava no avião, vindo para São Paulo, no avião que atrasou meio-dia, eu falei, puta, o que eu vou falar na primeira conferência? Eu falei, vou me perguntar sobre a Europa, evidentemente. Aí eu fiz um flashback, eu falei, claro. Eu cheguei a 3 nomes que são fundamentais na constituição do embrião do que seria a União Europeia. Um alemão e 2 franceses. O alemão era um oficial nazi. E os franceses eram 2 colaboracionistas de Vichy. Então já Monnet, Robert Schuman e o Wallenstein, o alemão. Só isso, só os 3 caras principais, que hoje são idolatrados. Você chega em Bruxelas, fala o nome desses caras. Júpiter, são semideuses lá. São semideuses absolutos. Desde a Constituição, quando ainda nem era mercado comum europeu, o primeiro presidente do que viria a ser a Comissão Europeia foi esse cara, o Wallenstein, de 57 a 68, ou 58 a 67, essa foi mais ou menos a época. Esse cara foi o precursor de Ursula von der Leyen, e era um fucking nazi. Ou seja, isso pra mim já explica tudo. Os principais personagens constituintes do que depois seria a União Europeia e o papel legislador da Comissão. Isso tem muito a ver. Junta isso com a degradação do ensino acadêmico nas universidades italianas, francesas e alemãs especialmente, isso explica o estado de sujeição abjeto hoje desses quintas colunas. Von der Leyen é a primeira de todas.
Lá é um caso claro. Scholz nem se fala. Charles Michel, mas todos eles. Aquele Borrell, que é um político de quinta espanhol. Todos eles, é o mesmo molde. Stoltenberg. Nossa, Stoltenberg é pior ainda. Stoltenberg, ele foi, como chama? Cultivado para ser um futuro líder. Dizem que a CIA o identificou quando ele era estudante na Noruega. Ou seja, eles pegam os caras desde o começo. Opa, esse aqui, vamos investir nele, vamos botar ele nessa universidade, ele vai estudar, vira primeiro-ministro e depois vai para o OTAN. Aquele Fogh Rasmussen, dinamarquês, o ex-secretário-geral da OTAN, a mesma coisa. Ou seja, o chapéu é para a eficiência dos caras em organizar uma network e identificar os quintas colunas nos lugares estratégicos. Eles são mestres nisso. Ninguém é melhor do que eles nisso. É a única coisa que eles sabem fazer. Fantástico. São operações de relações públicas, propaganda, marketing, doutrinação, tudo isso, tudo junto. E ninguém os bate nisso. E construir narrativas falsas. Nisso ninguém os bate, né? Que aula, hein, Valdir? Uma aula. A bola é tua, Valdir. Eu tô aqui só. E na verdade... Uma aula magna. E na verdade, primeiro que depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa passou por um processo bastante grave de desmilitarização, mas passada ou iniciada, né, a Operação Militar Especial na Ucrânia, ocorreu um outro processo. Na verdade, esse processo já vinha tendo lugar há bastante tempo, a dessoberanização total do continente. Perfeito. Foi o maior processo de dessoberanização, acredito, de toda a história da Europa. E isso ficou muito claro justamente com a explosão do Nord Stream 2. Por quê? Tem um jornalista que, inclusive, o Pepe acompanha, eu também acompanho de quando em quando, que é o Seymour Hersh. O maior repórter investigativo americano dos últimos 50 anos. Bom, acho que vocês sabem dessa história, mas é bom reiterar sempre. Por favor. Né? E ele revelou justamente uma análise de que o governo americano tinha conhecimento, deu o apoio para essa operação que, na prática, cortou o cordão, é uma espécie de cordão umbilical entre a Rússia e a Europa, né, justamente por conta da questão do gás. E aí você tem uma Alemanha com uma liderança fraca, com todos esses problemas que você mencionou da Europa, que não disse praticamente nada. Né? Então você tem literalmente nada. A maior potência, o carro-chefe, a locomotiva da União Europeia, ficou calada perante esse processo. Então, a gente pode dizer que não há mais esperança de voltar a um bom senso, né? A Europa não consegue mais fazer, não consegue dizer não. Depois começou a curto prazo, não. Respondendo a sua observação, a curto prazo, não. A médio e longo prazo, há intelectuais de altíssimo nível que no momento estão marginalizados, especialmente na Alemanha e na Itália. Eles apostam que com um câmbio de governo, daqui a alguns anos, eu espero que isso aconteça até o final dessa década, por exemplo, pode haver um novo pacto russo-alemão e pode haver uma desagregação interna da OTAN e da União Europeia, e aí Rússia, Alemanha e outros vão constituir um polo, e aí o império vai ser expulso gradativamente da Europa. Esse, digamos, é o cenário otimista, mas é plausível, bastante plausível. A história do Nord Stream Bom, o grande furo jornalístico do milênio, mais uma vez, foi o Cy Hersh. Por que ele consegue fazer isso? O Cy Hersh é impressionante. O Cy Hersh é o grande jornalismo velha escola. É o que a gente chama jornalismo de sapato e jornalismo de telefone. O cara sai na rua e vai atrás falar com todo mundo. E pega o telefone e fala com todo mundo. Como ele é o Cy Hersh, todo mundo atende o telefone. Tem um problema sério. Por que ele conhece todo mundo? E por que todo mundo no eixo sabe que ele é o grande jornalista investigativo? Eles têm suas próprias agendas. Então eles podem passar várias coisas para o Cy Hersh que podem ser... Isso é complicado. Ele sabe disso, mas ele enfrenta o risco. Nesse caso, por exemplo, ele apostou
praticamente tudo nas suas duas fontes principais, que fundamentalmente eram. Aí depois a gente fez vários de nós fizemos um breakdown. Ok, quem pode ter sido a fonte do SciHersh? Tem uma lista de 10 caras. Esses são os 10 caras de um comitê mais ou menos secreto, entre aspas, que estava sentado desde o começo nessas deliberações de o que nós vamos fazer com o Nord Stream, que já tinha. Era um negócio onde estava o Jake Sullivan diretamente envolvido, assessor de segurança nacional. Tinha Blinken também, tinha Victoria Nuland, obviamente, do Departamento de Estado, ela era o número 3. Tinha muita gente do governo, tinha a CIA, gente da administração Biden e tinha esses caras que eram, digamos, acadêmicos, especialistas, etc. E a fonte principal do SciHersh é um desses caras. Como ele é muito bom, inclusive ele disse depois, escuta, eu não dei todas as menções. E teve alguns nós da história que eu tive que deixar de fora. A gente entendeu isso como a Polônia. Porque a primeira grande matéria dele estava tudo centrado na Noruega e nos mergulhadores americanos. A história dos mergulhadores americanos ele matou, mas de cabeça, porque ele tinha um informante lá na base. Que os caras estavam treinando, depois foram para a Dinamarca, etc. E os noruegueses foi muito fácil, porque os noruegueses deixaram várias pistas. Ele não entrou na Polônia. E vários de nós, por fora, a gente fala, não, os poloneses estavam envolvidos também. Mas por alguma razão X que ele não explicitou, ele deixou de fora. Mas isso é que é jornalismo investigativo. E se você tem uma fonte bomba, que te conta uma história bomba, mas que você tem como comprovar com outras fontes, você publica, que é o que ele sempre fez. E com a sua credibilidade, evidentemente, ele destrinchou basicamente todo o mecanismo que levou à destruição dos Nord Stream. Mas todas aquelas evidências circunstanciais de Victoria Nuland falando, Biden falando, Blinken falando, Stoltenberg falando, isso extra, circunstancial. Mas o mecanismo, ele se destrinchou. Aconteceu alguma coisa? Absolutamente nada. Ele foi taxado de conspiracionista, velho, fabricante de fake news, etc. Ou seja, escafandrista. Escafandrista. Ou seja, o nível geral de imbecilização é tão grande que quando alguém vê um fenômeno de jornalismo investigativo como esse, as pessoas não sabem nem como reagir mais. E, evidentemente, todo o peso da Casa Branca, do Departamento de Estado, etc e tal, bom, nem negaram, né? Eles vieram com lembra da contranarrativa deles? Que foi um barquinho com 5 caras dentro, que jogou um negócio, ancorou lá no meio, jogou uma bomba e a bomba depois explodiu. Não, fora as acusações de que foi a própria Rússia que explodiu. Exatamente, no começo, o Nord os Stream. russos que explodiram o seu próprio Eles sempre fazem isso, né? Eles sempre explodem os seus próprios pipelines. Suas pontes, né? É uma loucura. Ô Pepe, a dona Lourdes Nassif, aqui, nossa produtora, pediu até para descer um cafezinho. Maravilhoso. Oi. Obrigado, Lourdes. Porque feito esse prelúdio, agora nós vamos começar a entrevista. Uau. Apenas um prelúdio, um aquecimento, né? Começa agora. Agora nós vamos começar. Tá. Pepe está lançando um livro que se chama, um título muito sugestivo, que é Eurásia versus Otanistão. Ele vai falar melhor, mas esse livro já está publicado lá fora, está saindo nos Estados Unidos, outros lugares, né? E ele dialoga com o livro anterior dele, que é Os 20 Raivosos, os anos 20 raivosos, que é uma referência a Hemingway, né? Hemingway e tal. Fitzgerald, sim. Exatamente. Pepe, fala para nós sobre o lançamento desse livro, o que tem nesse livro, o que nós podemos achar lá. Esse livro nos interessa muito, já ele vai estar sendo circulado em grupos de estudo, nas nossas trocas, e vai ser debatido. Fala pra gente sobre Eurásia e o Otanistão, por favor. E ver a possibilidade de ele ser traduzido no Brasil, né? Claro. Eu tive uma experiência horrível com um dos anteriores, o Império do Caos, que o meu publisher vendeu para uma editora que eu nunca tinha ouvido falar aqui, fizeram uma tradução horrorosa, não me pagaram direitos autorais, o livro saiu sem nenhuma divulgação, é uma experiência muito traumática, na verdade. Então se sair no Brasil, ele merece um tratamento, né? Bom,
foi um desafio. O meu publisher falou, escuta, algumas dessas suas colunas têm uma audiência brutal. Vamos juntar as melhores, mas com um fio narrativo. Eu falei, tá bom. Aí eu tive o trabalho, aí eu tive que ler tudo, né? Comecei, eu reli tudo do fim de 2019, pouco depois na verdade, desde a expulsão dos americanos e da OTAN do Afeganistão, agosto, fim de 2019, aí 2021, 2022, 2023. Aí eu fiz mais ou menos um fio narrativo que pode explicar, ou pelo menos dar os principais dados de vários processos. A guerra na Ucrânia, a ascensão do mundo multipolar, a expansão dos BRICS, como funciona a Organização de Cooperação de Xangai, o mapa da desdolarização. Então no meio tem entrevistas, tem vivência na Ásia Central e na Rússia, por exemplo, tem alguns, digamos, pit stops no circuito, onde eu uso um pouco de viagem em antropologia, mas para falar de geopolítica. Por exemplo, quando eu fui para o interior da Anatólia rever o caminho do Rumi, eu estava falando sobre os povos túrquicos. Então você usa para atrair o leitor para um tema bem mais amplo, né? Em Bukhara, por exemplo, ou Samarcanda, eu falo do Heartland, da Ásia Central como um todo. Na Sicília, eu uso a Sicília, desde a Sicília, quando os gregos estavam implantados na Sicília, para eu falar da OTAN. Então isso dá uma quebrada, porque senão o livro é muito denso, porque basicamente os temas principais são Aliança Estratégica Rússia-China, essa configuração com o Irã, a caminhada dos BRICS, tem várias cúpulas, tem cobertura de várias dessas cúpulas importantes. Por exemplo, tem um artigo sobre o Fórum de São Petersburgo e outro sobre o Fórum de Vladivostok para explicar o que está acontecendo no extremo leste da Rússia e como está sendo incorporado no crescimento da Rússia como um todo. Tem muita China, evidentemente, tem uma das colunas basicamente entrando fundo conceitualmente sobre o conceito de Império do Meio, conceito de tudo sobre o Sol, todas essas coisas. Se você não, o Tao, a importância do Tao, se você não conhece esses detalhes de história chinesa, você não vai entender o que a China faz hoje. Então isso pode ser muito útil, inclusive para um leitor que tem pouca informação sobre, especialmente para quem já tem alguma informação, né? Então esse é o fio condutor do livro, em torno do grande clash do século, que é basicamente o Otanistão do lado, comandado pelo Império, e o que eu chamo de Eurásia, e na introdução eu tenho que explicar o que é Eurásia, porque tem várias definições de Eurásia. Poderia ser sul global, poderia ser BRICS expandido, poderia ser maioria global. E na verdade todos esses termos são intercambiáveis, porque a Eurásia está na vanguarda do sul global, da maioria global, porque os dois principais organizadores e catalisadores do que será a nova ordem são Rússia e China. Então essa é uma explicação, de a mini explicação. Ainda bem que o café já está aqui. Perfeito. Vamos fazer um brinde aqui, Pepe. Vamos fazer um brinde. A nova ordem multipolar. A nova ordem multipolar. Pepe, você falou de China, né? Tá tudo aqui que nós estamos discutindo, pessoal, está no livro do Pepe, Eurásia versus Otanistão, que aborda praticamente a geopolítica do século XXI, de maneira bastante contundente e interessante. Pepe, você falou de China. A China é o grande rival global, sem dúvida nenhuma, é o desafio hegemônico. Né? Na figura wallersteiniana, né, do Wallerstein, é a águia pousando forçadamente, né? Nós estamos vendo o pouso forçado da águia e a ascensão e a reascensão, né, o reemergir do dragão. E segundo o Wallerstein, a partir de 2001, dos anos 70, no final dos anos 60, a águia estava pousando lentamente. E depois se tornou um voo acelerado, quer dizer, o bico empenou para baixo.
E é isso que nós estamos vendo desde a doutrina Bush e tudo isso aqui que a gente já discutiu aqui, essa demência global aí do estabelecimento norte-americano. Ao mesmo tempo, Pepe, queria que você tocasse 3 pontos aqui da China, né, para a gente caminhar para o nosso final. Primeiro, as novas rotas da seda, que eu sei que é um assunto que você não só conhece, mas te interessa pessoalmente. A importância das novas rotas da seda. E aí eu quero só fazer um paralelo, né? Os Estados Unidos têm hoje cerca de 130, a última vez que eu fiz o levantamento era 134 bases militares ao redor do sistema internacional. A China tem acordo nas novas rotas da seda com cerca de 145 países. Então veja, como a coisa está se transitando. Novas rotas da seda, Taiwan, que é o que nós discutimos também com todos os nossos grupos de estudos chineses, e os 99,9%, 999, dizem que se a coisa escapar para uma terceira guerra vai ser em Taiwan ou no Mar do Sul da China, que é ali que a China vai revidar. Ali a China não abre mão. Saindo Claro que dali... não. Então, uma palavrinha sobre isso, uma palavra sobre o Mar do Sul da China e Taiwan, as novas rotas da seda. E, para fechar isso aqui, né, é a questão que a gente vinha falando da desdolarização, porque todas têm a ver com a quebra da hegemonia global dos Estados Unidos, né, e com essa ascensão da China. Então, como que esses tabuleiros aqui, eles jogam nisso tudo? Mais 3 horas, sabe? Não, sério, é 1 hora para cada um dos 3 vetores da pergunta. Café? Bom, vai ser difícil ser conciso, eu vou tentar ao máximo. Eu vou começar por Taiwan. O mapa da mina de Taiwan foi estabelecido por Deng Xiaoping, essencialmente. Já no fim dos 70, começo dos 80. O mapa era volta de Hong Kong em 97. Ele queria uma data fixa. Foi exatamente o que aconteceu. Volta de Macau em 99. Data fixa, aconteceu. Volta de Taiwan pacífica até 2049. Ou seja, a gente eu costumava qualificar de um país 3 sistemas. Um país 2 sistemas com Hong Kong e um país 3 sistemas com Taiwan. E um retorno pacífico. Deng Xiaoping nunca previu a possibilidade de uma guerra, muito menos iniciada pela China, para recuperar Taiwan. Quem quer a guerra é o Império. E quem vai provocar a guerra, se houver via provavelmente uma falsa bandeira, vai ser o Império. Eles já telegrafaram isso várias vezes e diretamente. Bom, como a China vai escapar das provocações? Se for uma guerra convencional, por exemplo, usando a marinha americana no Mar do Sul da China, tudo que navegar no Mar do Sul da China vai estar candidato a virar coral quase imediatamente. Porque toda a costa chinesa já está missilizada e apontando para onde viria a marinha americana. Tudo o que os caras quiserem botar. Um ataque cibernético eletrônico dos americanos é uma possibilidade mais complicada. A gente não sabe, e ninguém sabe se a China já tem tecnologia suficiente para interceptá-los. É uma das vertentes do diálogo militar ao mais alto nível entre os russos e os chineses, porque os russos têm uma tecnologia bem mais aprofundada de surveillance e de proteção, além de mísseis, sistemas de mísseis de defesa, S-300, S-400, S-500, hipersônicos, tudo. Isso os chineses estão começando. Os chineses vão começar a receber os S-500, que ninguém fala. Que os russos têm poucos ainda, eles estão começando a botar agora. Já desenharam o S-600. É uma loucura. É uma coisa que o nosso amigo Martianov fala. Eles estão pelo menos 2 gerações à frente, se não 3. E esse é um dos temas do novo livro do Martianov, que ele me disse que ele já acabou de escrever, está fazendo prefácio, deve sair acho que até o fim do ano. Fantástico. Que é uma complementação dos livros anteriores dele, onde ele demonstra o gap tecnológico entre os Estados Unidos e a Rússia. Bom, a preocupação do Politburo são justamente as
falsas bandeiras, variações do Golfo de Tonkin. Eles sabem que pode até vir em massa daqui para frente. Como eles vão se proteger? Eles sabem também, e já sabiam desde o começo, porque o Putin lhes disse antes da SMO, que a guerra na Ucrânia é uma preparação da guerra contra eles. E que eles são o alvo principal. Perfeito. Ou seja, a Rússia é um caminho para eles chegarem anti-China. Assim como a guerra na Ucrânia é uma guerra contra 3 adversários. É uma coisa que eu gosto de sempre como é que chama? Repetir nas colunas e nas podcasts. Uma guerra por procuração da OTAN contra a Rússia usando a Ucrânia como bucha de canhão. Uma guerra contra a Europa para desindustrializar a Europa e tornar um vassalo absoluto dos americanos, e uma guerra contra a China, porque é contra corredores das rotas da seda, Sibéria e via Ucrânia. Os chineses olharam e falaram, tudo bem, a gente tem outros. Aí começaram a investir no corredor central, começaram a investir mais na Ásia Central, Irã, depois Ásia Central, Irã, Turquia, Cáucaso, a rota marítima da seda. Eles têm vários corredores, eles têm pelo menos 5 no Heartland e mais a marítima. Mas interferiu em business, ou seja, eles sabem que guerra é mal para o business chinês. Respondendo a sua pergunta, rotas da seda. Bom, para mim é pessoal porque eu sigo as rotas da seda até antes delas começarem, na verdade. Ou seja, elas foram lançadas oficialmente em 2013. Primeiro em Astana e depois em Jakarta. São 2 áreas que eu fui muito. Eu fui muito à Indonésia nos anos 90. Eu trabalhei muito na Indonésia nos anos 90. E minha base era Jakarta, evidentemente. E na Ásia Central, uma das minhas bases sempre foi o Cazaquistão. E uma das vezes que eu voltei ao Cazaquistão, acho que antes da pandemia, eu fui na sala da Universidade Nazarbayev, onde o Xi pronunciou o famoso discurso. Viu? Fiquei, uau! O cara mudou a história do século XXI nessa sala dessa universidade. Você não tem como ficar... Uau, o peso da história, né? Na sua frente, né? É emocionante. É emocionante. É emocionante. E é um projeto geoeconômico e geopolítico. Isso tem sempre que ser refrisado o tempo todo. É um projeto geoeconômico porque foi elaborado pelo Ministério do Comércio. Os caras olharam o planeta e falaram, escuta, vamos vender para todo mundo e vamos reconstituir corredores de conectividade, ou se não tiver, construímos os corredores de conectividade. E geopolítico porque na hora que o projeto chegou na mesa do Xi, ele leu e falou, porra, é a minha política para o resto do milênio, do século, do milênio, está tudo aqui. Isso aqui é um projeto geopolítico. É você usar a geoeconomia para se expandir geopoliticamente. E por isso que é tão perigoso. Os americanos demoraram muitos anos para entender isso. Eles só começaram a ver que era perigoso no começo da era Trump, por incrível que pareça. Aquele babaca do Obama e a equipe dele, os caras não sacaram nada, né? O Kagan escrevia isso nos anos 90. Fala, a China vai virar democracia, China não vai preocupa. virar democracia. A gente lia esses livros. Pois é. O Clinton acreditava nisso. Então. Mas como os republicanos são bem mais hardcore nisso, eles dizem, isso aqui é competição econômica direta contra a gente. Eles sacaram que era um projeto alternativo e que ia envolver, talvez eles não tivessem sacado que isso ia envolver tudo, inclusive desdolarização, não na época. Mas, bom, tem que sancionar esses caras até o infinito. Então, o gênio das rotas da seda, que eu sou um fanático pessoal, porque através dos anos, eu percorri quase todas as rotas da seda. Eu fui olhar no mapa e falei, uau, tá faltando só uns trechinhos aqui. Mas aos poucos, eu terminei fazendo digamos, o percurso clássico, que é você sair de Xangai ou de Xi'an, atravessar a China inteira, depois você vai pela Ásia Central, dependendo de onde você quiser ir, Quirguistão, Tadiquistão e Cazaquistão, o Irã, que eu atravessei em boa parte, a Turquia, que eu atravessei quase inteira, uma parte do Cáucaso, chegando até Istambul e terminando em Veneza. E, inclusive, com trechos no meio sensacionais. Por exemplo, eu fui
de Turkmenbashi, no Cáspio, do lado turcmeno, e eu cheguei em Baku de cargueiro, bêbado, depois de ter bebido vodka do Azerbaijão com os marinheiros, porque eles me hospedaram, os caras me venderam uma cabine por $10, a gente encheu a cara a noite inteira, eu caí na cabine, quando eu acordei de manhã, subi no convés e olhei em volta, falei, não é possível, eu tô tripeando de ácido. A gente tava entrando no porto de Baku, mas era um negócio mais alto, caralho. E eu, evidentemente, eu tava bebaço, né? Eu falei, nossa, não é possível. Que cidade é essa? Baku! É o nosso destino. Então essas coisas é legal, porque aí você junta esses trechos das rotas da seda, porque as rotas da seda eram várias rotas, e não é que alguém saía de Xi'an e ia para Veneza. Não! Eram todos intermediários, então eram trechos. E quem controlava o grosso da rota da seda no meio da Ásia Central eram mais ou menos descendentes de impérios nômades. Então, a grande história que me interessa em geopolítica, na verdade, é essa. Quando eu puder, eu vou largar tudo e eu quero fazer um livro sobre isso. Que é retraçar as diferentes rotas da seda do passado, a história dos impérios nômades, como eles se constituíram na Ásia Central, o declínio com o início da Era dos Descobrimentos e a China ressuscitando esse grande empório mundial no século XXI. Por isso que é um fenômeno tão extraordinário. E quando você está lá no meio, você não quer saber de outra coisa. Imagina, você está em Bucara, por exemplo. Você entra numa loja e começa a conversar com um vendedor de tapetes. O cara te bota um tapete na frente, quando você olha o desenho do tapete, fala, putz, há 1500 anos atrás os caras estavam vendendo o mesmo tapete com o mesmo desenho. É do caralho, né? É sensacional. Então pra mim tem um lado muito de joy, de alegria de reviver essa história toda, e ao mesmo tempo, no nosso trabalho de explicar como funciona tudo isso, você fazer a correlação e explicar aonde os chineses querem chegar com esse conceito de novas rotas da seda. Aí tem mais um terceiro vetor da sua pergunta. Tem, que eu esqueci. Que é até uma questão junto com o Valdir. Sim. O Valdir faz parte do membro de pesquisa, é o membro do grupo de pesquisa sobre os BRICS, né, Valdir? Da Universidade de São Paulo. Okay. Isso. E tem a ver com a questão dele, que é a questão derradeira nossa aqui, Sim. que é a questão da desdolarização. Então, como é que a China vê esse processo, né, e os BRICS em geral, da desdolarização, o Valdir vai complementar. Mas é a questão de quebrar a hegemonia do dólar, né, porque Bretton Woods vai fazer 80 anos. E nós sabemos que a hegemonia norte-americana, ela está, o hegemon, né, ele está calcado, hegemonia no sentido de poder, né, porque o soft power, enfim, é outra coisa. Mas no poder das armas e do dólar, ou seja, a bomba e a moeda. A questão da bomba nós já discutimos aqui, quer dizer, do poder, né? Como os contrapontos se levantam, enfim, as guerras. Os Estados Unidos não vencem uma guerra, eles não venceram uma guerra esse século. Não venceram nenhuma. Granada. Exatamente. Olha, vencemos Granada. Exatamente. Eles não sabem o que é a vitória. Eles não sabem o que é. Então, o outro pilar é, obviamente, a hegemonia do dólar, que é a hegemonia financeira global, que, digamos, é o resquício do que sobrou de Bretton Woods. Mas aí o Valdir vai complementar com a questão dos BRICS e aí, enfim, a gente vai encerrar. Que, inclusive, um dos braços justamente da hegemonia dos Estados Unidos é o fato da sua moeda ser a moeda de comércio global. Então a gente tem também, dentro desse sistema, dentro dessa conjuntura, como é que a gente pode ver a importância, por exemplo, da entrada da Arábia Saudita e do Irã nos BRICS, tendo em vista que o dólar ganhou importância também porque era a moeda que pagava justamente as commodities, né? Os sauditas recebiam em dólar e aí criou-se o termo petrodólares, por exemplo, ali que enriqueceu muito os países da região. E a Arábia Saudita já concordou em vender dólares, em vender petróleo por yuan. Sim. Então, entrando esses dois atores que são energeticamente muito importantes no Oriente Médio, como é que isso muda a geoeconomia dos BRICS e pode acelerar esse processo de desdolarização da economia global? Muda tudo. E quem percebeu isso em Washington, Nova York,
Na verdade, esse é o trauma absoluto, esse é o pesadelo total desses caras. Que alguns bons analistas já sacaram isso, porque agora não vai ter retorno. A gente não tem plano B para um negócio desse. Bom, deixa eu voltar um pouco a Irã e Arábia Saudita nos BRICS. E eu acho que em termos de estratégia geopolítica a longo prazo, talvez tenha sido o golpe de mestre do século, até agora. Por quê? Começou com a Rússia. Essa conversa começou via Moscou, separadamente. E tinha intermediários. Podia ser em Bagdá, podia ser em Oman. Aí os russos sentavam com os sauditas, conversa à parte. Depois os russos sentavam com os iranianos, conversa à parte. Aí vai um tempo. Aí eles pegam os pontos principais de um e de outro. Um belo dia, sabe, bom, vamos tentar pôr os dois na mesma mesa. Aí botaram Riad e Teherã na mesma mesa, pela primeira vez em 40 anos, talvez, né, desde a Revolução Islâmica. Os caras começaram a se entender, os russos viram, opa, tá andando esse negócio aqui, tem jogo. Ligaram para Pequim e falaram, o seguinte, nós fizemos isso aqui, os caras estão na mesa, estão conversando, a bola vai ser de vocês, a gente passa tudo para vocês, eles vão para aí e vocês fecham um acordo com a foto. Os chineses falaram, porra, presentaço, né? Não deu outra. Onde foi o aperto de mão? Pequim. Ou seja, isso é um exemplo prático para vocês todos do nível de interação da parceria estratégica abrangente Rússia-China. Primeira coisa. Segunda coisa, BRICS Plus. Me disseram que o pau quebrou entre os 5 para ver quem vão ser os novos membros. A informação mais fidedigna de Moscou é que a Índia era contra 3 árabes ao mesmo tempo, ou seja, Egito, Arábia Saudita e Emirados. Adivinha quem foi o moderador? De novo, a Rússia. Os russos explicaram para os indianos, olha, China tem as rotas da seda. Eu sei que vocês têm um monte de problemas com a Rota da Seda, mas vocês têm uma Rota da Seda também, com a gente. É o Corredor de Transporte Internacional Norte-Sul, a sigla INSTC. Tem muito disso no livro. Inclusive, eu tenho que explicar o que é o INSTC. O INSTC é Rússia, Cáspio, Irã, Golfo Pérsico, Índia. Ou seja, é a rota da seda dos indianos para vender mais para o Irã e para a Ásia Central, uma derivação, e vender mais para a Rússia e vice-versa. Aí os russos falaram, olha, os chineses têm a rota da seda, vocês têm a rota da seda. A gente precisa ampliar a nossa profundidade estratégica com petróleo e gás, que vocês, indianos, não têm. Vocês estão comprando da gente, Rússia. China também não tem. China compra de Irã e da Arábia Saudita. Vamos trazer o Irã e a Arábia Saudita para os BRICS. Que coisa mais... Bom, eu tenho que falar. É a geopolítica do caralho, mas cósmica, sabe? Só os russos têm uma visão estratégica a esse nível. Os chineses concordaram, os indianos concordaram, caiu o preconceito ante os árabes, o terceiro Egito, por razões óbvias, porque posição estratégica, entraram nos BRICS expandidos. Elemento extra nessa história toda. A Arábia Saudita e Rússia têm uma relação privilegiada na OPEC Plus. OPEC Plus. Vocês devem saber da OPEC Plus. Quem manda na OPEC Plus é Rússia e Arábia Saudita. É ao nível do MBS ligar para o Putin e falar, escuta, vai ser quanto o barril do petróleo? Quanto a gente vai baixar na produção? Os dois discutem entre eles e os outros aceitam. Basicamente é isso. Ou seja, vocês lembram da invasão do Iraque em 2003, quando aquele babaca do Wolfowitz falava, nós somos a nova OPEP? 20 anos depois, Rússia e Arábia Saudita dizem, nós somos a nova OPEP. E funciona de acordo com as nossas regras. E todo mundo está de acordo. Bom, OPEC Plus, então, o que os BRICS têm, além da expansão natural? Estrategicamente, eles estão em todos os nós que contam. Em termos de energia, eles controlam a energia que conta é petróleo e gás, que são os maiores produtores, estão juntos na mesma mesa.
A possibilidade de se expandir para outros grandes produtores é enorme. Pode entrar o Cazaquistão. O Cazaquistão está na lista dos BRICS expandidos, por exemplo. Venezuela também está na lista. As maiores reservas de petróleo não exploradas, certo? Então, estrategicamente, eles cercaram a história toda. E aí entra na grande discussão que é, ok, como nós vamos fazer a desdolarização? E é o pé que a gente está agora, que é o mais complicado de todos, porque os BRICS não tinham um roadmap para desdolarização. Inclusive até a expansão anunciada no ano passado. Agora tem um. Eu não posso dar detalhes. Eu já falei sobre isso, mas na hora que sair, vocês vão ser os primeiros a saber que eu vou fazer uma coluna com o Glaziev no meio, que já aprovou, inclusive. É um sistema novo, é uma unidade apolítica completamente diferente de uma moeda. Pra vocês terem uma ideia, já chegou no Ministério Russo das Finanças, os caras adoraram. Já chegou na Elvira Nabiulina no Banco Central, ela gostou da ideia, por incrível que pareça. O Glaziev já legitimou a ideia academicamente, ele quer ir à China fim de maio. Inclusive ele quer encontrar a Dilma. E eu vou tentar justamente ajudar nesse encontro. Perfeito. Com o Elias e com a Dilma. O Glaziev, na hora que chegar lá, ele fala com os dois e ele explica pessoalmente o que é. O plano não é dele, por sinal. Isso é super importante. Na entrevista que eu fiz com ele, a última, uma delas eu acho que está no livro. Mas a última, eu acho que foi a mais importante ainda, porque o que ele falou off the record, desliga o microfone, foi muito importante. Ele falou muito sobre os BRICS, ele falou, olha, se tiver uma mudança interna, barra pesada, nos estatutos do Banco dos BRICS, o NDB, em Xangai, esse negócio não vai para frente, porque está ligado ao dólar. Então os caras têm que refazer os estatutos, botar isso ligado à cesta de moedas dos BRICS 10 ou 12, 14, 15, usar esse novo projeto de uma unidade apolítica e começar tudo de novo. Você não pode ser um banco de desenvolvimento fazendo empréstimo na língua do inimigo. Na língua não, na moeda do inimigo, desculpa. Eu estava pensando em língua e em inglês. Bom, então esse o negócio está se movendo a uma velocidade tão brutal que depois que eles olharam estrategicamente, chamaram os parceiros certos para o BRICS expandido, esse ano é o ano da aceleração do processo de desdolarização. E eles sabem que eles precisam chegar nessa cúpula em Kazan em outubro com um mapa prático e concreto para mostrar para os outros, falar, ó, esse é o nosso mapa para desdolarizar e vocês todos vão estar no meio. E isso vai expandir para os outros, vai para a Organização de Cooperação de Xangai, vai para a União Econômica Euroasiática, você pode vender para a CELAC na América Latina, para a União Africana, para a ASEAN no Sudeste da Ásia, para todo mundo. Então a velocidade é vertiginosa, mas tem um plano B já. E eles descobriram nos últimos meses, ó, isso é que é extraordinário. Bom, não sei se responde a sua pergunta, mas acho que dá um painel auspicioso para todos vocês de que há caminhos para se organizar essa multipolaridade e essa desdolarização. Embora assim, é de uma complexidade absolutamente. Quando eu estava lendo o paper desses caras do novo negócio, nossa, aí eu fui jantar com eles e falei, escuta, me explica isso, me explica isso. Eles explicaram cuidadosamente. Aí quando eu entendi o negócio, eu falei, mas é uma ideia bárbara. E não é à toa que foi aprovada pelas altas instâncias econômicas russas. Isso faz sentido e é apolítico, um mecanismo apolítico. Agora, o grande problema prático vai ser vender isso para empresas. Então os caras estão pensando em Moscou. Escuta, se a gente por exemplo, se a gente vai na Gazprom, mostra o programa para eles, os caras da Gazprom falam, vamos começar a usar o seu sistema de pagamento. De um dia para o outro vira, porque todo mundo que faz business com a Gazprom vai querer entrar também. Mesma coisa com a Rosneft, Norilsk Nickel, as grandes empresas russas. Se todas elas entram, as empresas chinesas vão olhar e falar, opa, é uma boa ideia. Os chineses até agora eles não avançaram porque eles têm medo de sanções dos americanos. Mas os chineses agora estão, nos últimos dias, inclusive, e eu acho que eles subiram um patamar. Opa. E eles subiram esse patamar justamente
no encontro do funcionáriozinho de quinta, Little Blinken, com Xi. E ele encontrou o Wang Yi também, ministro das Relações Exteriores. Os dois disseram para o Blinken, na chapa, na lata, direto, ou é cooperação ou é antagonismo. Vocês decidem. Ele jogou a bola do outro lado. A decisão é do Império. Se o Império resolver partir para a confrontação, os BRICS, o Sul Global e essa organização multilateral já tem armas. E as armas eles estão engatilhando. E aí eu deixo vocês com os bons auspícios, como os budistas dizem, né? Uma situação auspiciosa. Ô Pepe, com esse final apoteótico aí, né? Que incrível, que aula, hein, Valdir? Hoje foi um dia épico. Foi um dia épico, simplesmente. Garçom, mais café! Mais café. Café e água. Poderíamos varar a noite aqui. Não, nós estouramos Fácil. todos os tempos. Podíamos varar a noite fácil. Exatamente, nós agradecemos o bar aqui porque nós estouramos todos os tempos e tudo isso. Mas o nosso quadro final, Pepe, é uma dica cultural. Sim. É a tradição do moinho. Enfim, como eu disse aqui, muita gente jovem nos assiste, Claro. também é de 8 a 80 aqui, né? Claro, E claro. o pessoal joga dicas culturais também. Então um livro, uma peça, uma música, enfim, algo mais soft, digamos assim, para os nossos espectadores, para as nossas espectadoras. Vou pedir para o Valdir dar uma dica primeiro, depois eu vou modestamente dar uma dica e Vai você lá. vai encerrar para a gente, tá bom? A minha dica vai ser um livro de um autor chamado Gilbert Achcar, chama-se The New Cold War, a Nova Guerra Fria, em que ele coloca a tese de que a Guerra Fria que hoje a gente vê entre o Ocidente e a Rússia começou, na verdade, não em 2014, como alguns diziam, nem tão pouco em 2022, mas em 99 com o bombardeio da OTAN na Sérvia. Ali que ele designa como os princípios dessa ordem mundial que não é baseada em regras do Ocidente e que desembocou nesse conflito que a gente vê hoje. Minha dica cultural, então, é esse livro, A Nova Guerra Fria. Fantástico, que dica, hein? Bom, eu não tenho nem roupas, né, para agora, esse momento, mas, como diria Fernando Pessoa, né, eu não tenho nem roupa. Não tenho nem roupa, é muito legal. Com que roupa eu vou? Mas eu vou sugerir aqui uma dica de uma autora brasileira, né, uma professora extraordinária, que é a professora Cristina Pessequilo, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também do grupo de pós-graduação da Universidade do Rio Grande do Sul, né, da Federal do Rio Grande do Sul, que é basicamente, né, enfim, o que nós estamos discutindo aqui, parte do nosso grupo de estudos e discussão, que é o livro novo dela, chamado A Reconfiguração do Poder Global. Ótimo. É um belíssimo livro que vai trazer esses elementos todos aqui misturados com a gente e você pode achar facilmente aí nas redes, né? A reconfiguração do poder global, subtítulo Em Tempos de Crise. Exatamente tudo que nós discutimos aqui. Pepe Escobar, você é o dono e proprietário desse programa. De jeito, imagina. Desse encontro, né? Ok, posso introduzir um elemento perturbador? Por favor. Vão no YouTube, cliquem Keith Richards, cliquem I'm Waiting for My Man. Keith Richards reinventou talvez a canção mais icônica do Velvet Underground, que é basicamente talvez a banda mais influente da história do rock. Escrita por Lou Reed, evidentemente. Ou seja, você pega um cara que está com 80, ele já passou de 80, né? Ou seja, o mundo no futuro, todo mundo vai morrer, todas as baratas vão morrer, mas Keith Richards sobreviverá. Então, o testamento do Keith Richards, sobrevivendo ao apocalipse, é ele refazer o Lou Reed no Velvet Underground, cantando I'm Waiting for My Man e com uma batida e um punch de guitarra inacreditável de você ouvir em 2024. Então, talvez essa possa ser a trilha sonora de I'm Waiting for My Bricks. Então, I'm Waiting for My Man. Keith Richards, Velvet Underground.